Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo para dar sequência aqui do nosso treinamento. Hoje a gente vai ver um pouquinho de rotinas de banco de dados e também a gente vai iniciar a criação da nossa tela, de fato. Então a gente já fez toda a parte de modelagem ali do banco de dados, né? Então a gente já tem a nossa entidade pronta, com todos os seus campos e tudo mais. A gente vai precisar mexer em algumas rotinas aqui do banco de dados para, por exemplo, criar ID, fazer a validação lá do nosso status, que a gente tinha criado aqui a implementação vazia, né? Só para parar de dar o erro e a gente conseguir seguir. A gente vai mexer um pouquinho com esses métodos e já vai criar a nossa tela. Então, primeiro eu vou fazer a criação da tela para a gente depois entendendo como que eu chego nesses métodos, como que eu sei que o IFS está usando método X ou método Y para fazer tal coisa, e aí eu vou lá e modifico esse método. A gente vai ver tudo isso. Então, primeiro eu vou começar criando a tela, depois a gente volta aqui para ver esses métodos e a gente também conseguir ver o efeito da alteração que a gente fez no banco ali direto na tela. Então, por enquanto, eu vou deixar esse projeto aqui parado, eu vou fechar aqui. O Developer Studio acaba ocupando bastante memória, tá, aqui das máquinas, então a gente poderia até fechar, eu vou deixar ele aqui do lado, porque a gente vai precisar de algumas informações que estão aqui na entidade para estar montando ali a nossa tela. Então, eu vou só deixar minimizado, vou voltar no meu IPE, e agora a gente vai estar criando a nossa tela. Então, para criar a nossa tela, a gente precisa primeiro configurar o nosso ambiente ali para trabalhar com essa parte de telas ali no C Sharp. Então eu vou aqui abrir a minha pasta, User Work Folder, que aqui eu já tenho uma pasta criada com o meu usuário no ambiente, então ele já entra direto ali. Se não, basta abrir aqui no Project Folder mesmo, vem aqui na rede do cliente, Work, cria sua pastinha aqui dentro do seu usuário, e aí você consegue já você criar as pastas que você quiser, a forma que você se organizar ali para controlar seus projetos. Então o meu crio essa pastinha de app aqui que eu coloco toda a parte que ali visual, tudo que é o front, tudo que é a parte C Sharp eu centralizo dentro dessa minha pastinha. Então eu vou pegar aqui o diretório dela, porque para trabalhar com as telas a gente precisa estar instalando o framework do IFS aqui no C Sharp. Então a gente vai instalar o framework dentro dessa pasta e depois colocar os arquivos C Sharp, os projetos, tudo aqui dentro, e aí vai tudo funcionar. Então, para instalar esse meu framework, eu vou pegar o diretório onde eu quero instalar ele, vou vir aqui na rede, já tem mapeado aqui o Files. Então, vou clicar nele, Files, vem em Tools, depois eu tenho aqui IFS Application Forms Development. Cliquei nele, ele tem aqui o framework para essas três versões do IFS, então versão 8, 9 e 10 são versões que são em C Sharp, né? Tem a versão da aplicação desktop ali em C Sharp, e a gente está trabalhando na versão 10. Então, vou instalar aqui o setup da 10. Ele abriu para mim aqui um formuláriozinho que eu tenho que colocar onde eu quero instalar, colei lá o caminho da minha pasta, e aqui eu tenho que colocar o ambiente, da onde ele vai pegar esses arquivos, vai pegar tudo ali para instalar. No caso, a gente coloca o build home ou o project root aqui, se tiver. Aqui a gente não tem o project root, então vou colocar no build home mesmo, como caminho ali para ele pegar os arquivos. Então, o mais comum é a gente acabar utilizando o build home, tá, pessoal? Coloquei, dei um next, agora ele já vai fazer toda essa instalação. Vou voltar aqui para minha pasta. E ele vai instalar tudo aqui dentro. Maravilha, tem todos os logs aqui. Tá recuperando. Geralmente é bem rapidinho essa parte aqui, pessoal. Vamos aguardar ele finalizar. Ó, finalizado aqui, pessoal.
Ele finalizou agora essa parte de instalação aqui do framework, criou tudo que precisa aqui dentro da minha pasta. Só vou dar um finish aqui. Maravilha. Então, com todos esses arquivos aqui dentro, a primeira coisa que eu faço é atualizar as DLLs aqui para mim. Então, eu estou trabalhando com o Windows Forms, ele trabalha muito com base em DLLs, e quando eu instalo esse framework, eu tenho que vir aqui em Update Deploy Files, para ele pegar lá do build home, que a gente mapeou, todas as DLLs atualizadas daquele ambiente, então com as customizações, tudo mais que tem ali, e colocar aqui nesse meu projeto. Então ele abriu aqui, ó, ele está baixando, está pegando todas essas DLLs lá do caminho que eu indiquei, e ele vai colocar tudo aqui para a gente. Então, maravilha. Primeiro passo, atualizar essas DLLs. Mas aqui a gente tem todo o framework, só que não tem ainda os arquivos que a gente vai trabalhar. Então, como que a gente vai fazer isso? Pegar esses arquivos. Como o nosso é algo novo, geralmente a gente tem uma especificação falando onde a gente deve criar essa tela, como que ela vai ficar ali dentro da aplicação. Então, como a gente não tem essa nossa especificação, eu vou criar ali no navegador do IFS uma tela, vou colocar no mesmo módulo que a gente está usando aqui só como exemplo, o order, e a gente vai colocar isso no navegador do IFS e vai estar fazendo esse desenvolvimento ali nesse módulo, tá? Então, vou aqui na rede, vou abrir aquele CIFIX, então é por ele, pelo ISD, né? Esse arquivo .cifix ele é lido pelo ISD e ele vai abrir aqui para mim o ISD. Ele abriu aqui na minha outra tela, eu vou puxar os passos que são possíveis aqui, depois que ele abrir eu coloco toda a aplicação. Então a primeira coisa que ele pergunta aqui para mim é o cliente, ele já vem aqui certinho, porque eu abri lá o arquivo, o ambiente, aqui pode ser necessário eu mudar, às vezes vem com algum outro ambiente, eu sempre coloco o ambiente de desenvolvimento. E aqui, nessa primeira abinha, é essa configuração. Eu só tenho que me certificar de estar pegando as coisas do ambiente correto aqui. Então, coloquei o dev, venho na segunda aba de preferências do usuário, e eu tenho que mapear onde os arquivos vão ser colocados. Então, eu uso aquela minha pastinha, né, aquela app 10, onde eu instalei o framework para trabalhar com a parte de telas, e eu deixo ela mapeada aqui. Ele vai criar um diretório aqui chamado Workspace lá dentro. Maravilha, é só essas duas configurações aqui que eu tenho que fazer. Então, mudar para o ambiente dev, deixar o correto, colocar em qual pasta que eu quero que a aplicação coloque os arquivos. Então, tá aqui. Vou dar um OK. Agora, o próximo passo, ele pede para mim logar no Harvest, para ele conseguir pegar os arquivos, versionar tudo mais. Então, estou com o meu acesso do Harvest aqui. Login, se tiver tudo correto. Ele vai abrir já o nosso ISD, ó, tá aqui, ó, com todos os módulos aqui, na sua versão que foi mapeada, tudo mais, e os arquivos que estão em cada módulo. Então, vou selecionar o módulo que a gente vai trabalhar, que é o Order. Aqui tem algo importante, né, pessoal, que é, eu tenho a versão Core e eu tenho a versão com a localização do módulo. No nosso caso aqui é a versão GET, né? Nas versões anteriores, 9 e 8 ali era o BRIM, né, o Brasil-Índia, que depois virou o GET, que é a nossa localização aqui, engloba a nossa localização do Brasil ali. Então, vou abrir aqui o GET para pegar tudo. Source, Order, Client. Aqui na Client é onde fica, nesse diretório onde a gente tem todas as partes de tela ali, o nosso projeto, o SLN do projeto, onde a gente tem os formulários, os nossos arquivos aqui para trabalhar com o C#. Nas demais pastas a gente vai vendo durante o decorrer do treinamento. Então eu tenho a database, por exemplo, que tem todos os arquivos de banco, olha lá, os PLSQL, storage, views, eu tenho as packages que subiram esses arquivos, o usuário, a data. Então aqui dentro do ISD, a gente vai, para mexer com tela, a gente vai utilizar esse diretório client, a gente clica nele, ao lado direito, e copiar to refresh work folder. Então isso aqui ele vai fazer uma cópia desses arquivos aqui para a nossa pasta. Então eu já tenho mapeado até aqui a Workspace, lá dentro da minha app 10, ó.
ele já criou a order, e aqui dentro tem a client e os arquivos aqui dentro já. Deixa ele terminar de copiar tudo que é necessário, que a gente pode começar a trabalhar com isso aqui. Bom, agora destravou aqui o nosso ISD, pessoal. Então, voltou aqui. E a gente vai dar sequência, então, agora ao desenvolvimento. Aqui ele pegou alguns arquivos, né, pra gente, lembrando daquela questão da camada. Então, da arquitetura de camadas, a gente tem aqui as nossas telas e objetos core, temos aqui a extensão, temos os nossos arquivos de navegador, a gente vai ter que alterar também, né, colocar nossa tela ali no navegador para o usuário acessar. Então, a gente precisa desse arquivo aqui e a gente vai trabalhar no projeto aqui, Cust. Então, abrir a pastinha, tem aqui o meu SLN para executar o projeto. Dando 2 cliques, ele já vai abrir aqui para a gente o nosso Visual Studio. Então, ele pede aqui para a gente questão de segurança, que é para a gente importar aqui. Eu vou dar OK e seguir. E aqui nós já temos o nosso Visual Studio. Ele está carregando aqui ainda. Deixa ele abrir aqui a solução. Maravilha. Então ele abriu os projetos aqui. Então tem o Ext, tem o Core, tem o nosso Cust e as telas ficam aqui dentro desse diretório Forms aqui. Então aqui dentro a gente já tem outros objetos e a gente vai criar as nossas telas. Então vou dar um lado direito, Add, New Item. Aqui quando eu instalo o framework do IFS, ele cria para mim aqui essa possibilidade de criar novas Windows Forms já com toda essa configuração do IFS. Ele aparece aqui para mim a extensão. E também ele cria aqui no nosso VS, ó, tem uma abinha nova aqui em cima das Development Tools. A gente vai mexer aqui, praticamente todas as interações que a gente vai ter ali com essas ferramentas vai ser aqui através do Development Tools. E aqui a gente tem os tipos de tela para estar criando, tá, pessoal? A gente não vai passar todos os tipos de tela, cada situação acaba pedindo um tipo de tela. A gente vai ver aqui os mais comuns que a gente acaba utilizando, que são os formulários, as table windows, e a gente vai usar o master detail, que é uma forma que a gente vai combinar os dois, tá, pessoal? Então aqui nos tipos de objetos que a gente pode criar, quando eu clico, ó, cliquei em Dialog, ele vai colocando aqui o nome. Por padrão, o IFS tem um prefixo aqui de 3 caracteres, que é o tipo daquele objeto. Então, uma Dialog Window, ela tem aqui 3 caracteres, que é o DLG. Um formulário, o FRM. Um Table Window, o TBW. E ele vai mudando conforme cada tipo aqui de objeto que eu vou ter. Então, a gente vai estar dando uma olhada aqui no Master Detail. Então, o Master Detail é basicamente um formulário, porém ele tem abas. Então, a gente vai trabalhar na versão do Master Detail com abas. A gente tem também, eu vou criar aqui, dar um add, um Master Detail, onde ele tem uma tabela interna, mas é tudo uma tela só. Deixa ele criar aqui o objeto. Olha lá, a gente tem esse Master Detail, que ele tem um cabeçalho igual a um formulário, que eu vou pegar, puxar meus campos e colocar aqui. Eu tenho essa forma aqui de estar criando esses objetos, tudo mais, eu vou colocando, coloco as minhas colunas aqui dentro. E eu tenho o Master Detail, que ele é o mais comum, assim, da gente precisar, geralmente, que é o Master Detail com Tab. O Master Detail com Tab, ele possui abas. Então, deixa eu puxar ele para cá. Ele possui abas aqui, em vez de ter uma tabelinha fixa aqui. E nessa aba, eu vou clicar aqui. Ó, quando eu clico nela, abre aqui em cima para minhas opções e eu posso editar as tabs. Então, eu posso colocar um nome, aqui é o nome lógico dessa minha aba, tá? Então, para fins de código. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui tk-line. E aqui eu tenho o label, que, por exemplo, eu posso colocar que vão ser só as linhas aqui.
Então, aqui eu já tenho a aba de linhas e poderia ir adicionando várias outras abas aqui. E qual que é a grande diferença aqui de trabalhar com abas? É que com essas abas eu posso ir direcionando, redirecionar, renderizar um outro objeto aqui dentro. Então, no cabeçalho eu vou ter ali a minha tarefa, por exemplo, e aqui eu vou ter uma outra tela que eu vou criar, que vai ser uma tela específica só para as linhas. Não é uma coisa só como nesse outro modelo de Master Detail, por exemplo. São duas telas diferentes em que uma ali faz parte como aba de outra. Então depois eu tenho que fazer a conexão dos campos, como que esses campos vão se interagir do cabeçalho com as linhas, enfim. Então, o Master Detail a gente vai utilizar ela porque a gente tem uma experiência tanto de trabalhar um pouco mais ali com form, mas também a gente vai ver ali quando eu tenho uma tabelinha e quando eu tenho essa junção das duas coisas. Então, só de usar um Master Detail a gente vai trabalhar com tudo isso aí, tá, pessoal? Então, eu vou deletar aqui essas telas, era só para mostrar essa diferença. E agora eu vou fazer aqui no meu Forms, dar um Add, New Item, e vou escolher o nosso Master Detail com Tab. Então aqui. O padrão de nomenclatura tem um prefixo aqui, vou manter isso. O nome da tela em si eu vou colocar igual lá da minha entidade de banco, então CTRN Task. E eu tenho que lembrar aqui do meu sufixo, que é o underscore cust, porque eu estou trabalhando nessa camada. Então o IFS, quando ele não tem nada aqui no final, eu tenho uma tela core. Quando eu tenho um underscore ext, é uma tela que sofreu alguma localização. E o underscore cust é algo que foi feito na camada customizada. Então essa tela aqui é 100% customizada, por isso que a gente coloca aqui o sufixo. Então adicionei. Ele criou a tela. Vou dar um sim aqui para ele recarregar, maravilha. Então, tela criada, mas por enquanto ela não tem informação nenhuma. Ela é só uma tela em branco, vazia. E agora a gente vai começar a fazer as conexões dessa tela aqui, vai começar a atribuir nomes, atribuir os campos. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta do IFS aqui, dentro do IFS Development Tools, que é o Dataset Toolbox. Então, a gente clica nele. O Dataset Toolbox é o que faz a ligação do que foi modelado lá na entidade para o que vai ser renderizado aqui na nossa tela. Então, toda aquela parte de propriedades que a gente configurou na entidade, de tipo, tamanho, os flags, ele vai pegar tudo aquilo e vai transformar, vai setar no meu campo aqui através desse Dataset Toolbox. Porém, para o Dataset Toolbox funcionar, eu preciso fazer uma configuração aqui na minha tela. Então, cliquei nela. Aqui embaixo nas propriedades dessa tela eu tenho o F1 Properties e aqui ele tem 4 informações que eu preciso colocar aqui para trabalhar dessa forma com entidade e tudo mais. A primeira é o componente, então vou lá no meu projeto de banco e vou abrir aqui minha entidade. Eu já tenho o componente aqui, então a gente está trabalhando no componente Order. Eu tenho a unidade lógica. A unidade lógica é basicamente aqui o nome da entidade. A gente tem também, a gente pode entrar no API, API, APV, para estar olhando. Tem aqui ó, no cabeçalho do arquivo. Então, eu vou pegar aqui minha unidade lógica. A minha view. Então, lá no meu APV também eu tenho a minha view base, né? Que foi criada ali com o nome da minha entidade. Vou colocar a view aqui. Lembrando aqui de seguir esse padrão, não coloca, por exemplo, CTRN task, não é minúsculo, tem que seguir o padrão que está lá, todo maiúsculo. Isso aqui você pode acabar gerando alguma questão no dicionário do IFS, enfim. Então siga os padrões ali do IFS para essas nomenclaturas aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com o pacote. Então ele gerou o pacote aqui também, só que aqui a gente vai gerar ele todo maiúsculo, tá, pessoal? O IFS, por padrão aqui no pacote, ele leva tudo maiúsculo igual ele faz aqui na view. Geralmente só copio a view, coloco aqui o nosso API. Então, view, pacote e módulo, tudo maiúsculo aqui. E a LU eu sigo o convencional ali, igual tá lá na entidade, de ter as letras maiúsculas, minúsculas, enfim.
Caso essa tela precise de algum tipo de ordenação padrão, eu vou exibir, por exemplo, logs, e eu quero que os logs fiquem sempre do log mais recente para o mais antigo. Eu posso colocar aqui um order by padrão para essa tela. Então, assim que a pessoa der um popular na tela, ela já vem ordenada. Eu posso fazer uma cláusula where padrão. Então, vamos considerar que essa task ela é usada em duas telas. E uma são só para tarefas urgentes. Então, ou tem algum outro tipo de filtro, enfim. E aqui eu vou mostrar tudo. Eu posso criar duas telas referenciando a mesma view, o mesmo pacote, a mesma informação, só que eu mudo aqui o where delas. Então pode ser uma situação. Geralmente a gente não cria dois objetos para fazer isso, a gente trata isso via código, né? Qual where vai usar por alguma condição, enfim, mas pode acontecer de eu precisar implementar a mesma view em dois lugares diferentes, fazendo algum where específico, fazendo algum tipo de filtro, por exemplo, em quais empresas aquele usuário tem acesso, então eu só mostro as tarefas daquela empresa ali que ele tem acesso. Então a gente também às vezes acaba utilizando aqui esse where, também o order by pode ser necessário. Outras informações aqui de propriedades são importantes. O nosso Modify, New e Remove. Então, nessa tela eu vou poder adicionar novos registros. Se eu colocar aqui não aqui, a tela só vai ficar disponível para modificações e remover. O usuário não vai conseguir dar um novo lá na tela. Então, é bem importante olhar como que estão esses flags aqui. Então, pode adicionar, pode modificar e pode remover. Maravilha. Então, deixei só isso aqui. Fiz essa conexão. Salvei aqui. Então, Ctrl S, salvei. Agora, eu vou vir aqui no nosso dataset toolbox, agora que eu tenho essas configurações de bancos de dados aqui. Vou clicar aqui no Switch Database. Ele vai aparecer a conexão de banco aqui para mim. Aqui no Connect to, eu tenho que pegar lá no IPE qual que é o access point desse cliente que eu estou trabalhando. Então, qual que é o link da solução aqui no dev. Peguei o access point, coloco aqui. Maravilha. A linguagem pode deixar em inglês mesmo. Vou dar um OK. Agora eu tenho que colocar o usuário e senha. Deixa eu pegar qual que é aqui no IPE também. No próprio IPE eu tenho aqui, ó, qual que é o owner. Maravilha. Então deixa eu tirar o caps lock também. PAC-C2-app. Maravilha. Conexão. E aqui ele já exibiu para mim as informações daquela view. Então eu tenho todos os campos aqui. Olha, o enumeration, ele mostra aqui para mim que é o enumeration. Ele, se eu der um expandir, ele mostra os flags ali daquele campo na view. Então, object state, o description, mostra os flags do campo. É a mesma coisa de eu vir aqui no banco de dados, lá no meu PL, ó, fazer um select nessa view aí. Eu tenho aqui o ctrn task. Ó, ele tem todos os campos. Se eu der um view aqui, eu usei meu atalho, mas é só dar ao lado direito view. Eu tenho aqui view ou edit. E eu tenho toda essa estrutura da view. Todos os campos, aqui todos os comentários dessa view. Nos comentários tem todas aquelas informações que a tela vai usar para criar o campo. Flag, tipo de dado, o prompt que é como que vai ficar o label lá do campo. Então agora, ó, eu vou só puxar essas informações. Vou mostrar o ID da tarefa, puxei, arrastei e soltei, ele já cria o campo aqui para mim. Agora é só ir fazendo ali a parte visual dessa tela. Então, coloquei a tarefa, colocar, cadê a descrição? Colocar a descrição aqui. Como a descrição pode ser algo um pouco maior, vou dar uma aumentada nesse campo. Só clicar no campo, puxar aqui. Uma descrição, data de criação. Cadê? Onde que vai parar o campo? Data de criação não veio. Deixa eu puxar ele lá de novo. Ó, tá aqui.
Maravilha, vai aparecer a data, prioridade. O campo não está vindo. Opa, peraí, se você dá 2 cliques, ele cria um evento aqui. Deixa eu tirar esse evento load. Aqui, deixa eu apagar. Maravilha, clicar aqui em cima e vou puxar de novo. Tá deixando eu colocar essa numeração. Estender um pouquinho a tela. Aí. Então, colocar a numeração, puxar um pouquinho mais aqui. E acredito que são esses campos. Vou colocar aqui nas propriedades também. Deixa eu pegar o Pick Tab. Vou trabalhar um pouquinho o paging para dar uma certa distância ali no cabeçalho. Vou colocar aqui um pouquinho mais. Opa, ficou menos aqui. Maravilha. Então, só para dar uma distância um pouquinho maior, vou descer um pouco esses campos. Clicar aqui com o Ctrl pressionado e vou arrastar esses campos um pouquinho mais para baixo aqui. Maravilha. Então, esses são nossos campos. Lembrando, aqui tem um PriorityDB, tem o ObjectState. A gente tem as versões do campo com os valores de banco. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar o status, eu vou puxar o state aqui. A máquina de status, por padrão, ela cria essa coluna chamada state. Na tradução, a gente pode colocar status, por exemplo, que nem foi pedido lá na nossa modelagem. Então, isso aqui a gente pode acertar na tradução também, ou só clicar no campo, e aqui a gente tem a propriedade text, que a gente pode colocar aqui. Ó. Opa. Caps Lock. Ó, e tá lá o status também. Então, a gente consegue vir aqui e alterar o prompt, o label, né, direto na tela. Então, eu vou manter o padrão aqui da máquina de status, que é o state, mas vocês já estão cientes que dá para mudar tanto por aqui em inglês e também dá para mudar no português, a gente já vai traduzir ali também e pode alterar a palavra. Então, coloquei esses valores, eu vou puxar também os valores de banco aqui para a tela. Então, tanto o ObjectState quanto... Cadê as colunas? Elas não estão aparecendo aqui. Então, eu tenho o priority, eu vou apagar esse label. Mesma coisa com o ObjectState, eu vou puxar o campo para cá, vou apagar o label dele. E essas colunas, elas vão existir aqui, ou esses campos, porém eu vou deixar eles invisíveis. Então, aqui no Visible, eu vou tirar a visibilidade. Isso é bem comum do IFS, de eu ter campos invisíveis na tela. Porque eu posso precisar para uma rotina trabalhar com algum valor de banco. Então, por exemplo, eu só vou habilitar um botão caso o status seja o nosso low. Só que low em português vai ficar baixo, né? Então, se eu colocar direto o valor cliente que está aqui, eu vou ficar sofrendo com tradução e minha validação não vai funcionar. Por isso que a gente usa os valores de banco. Então, a gente colocou o valor de banco aqui na tela também, porém o usuário não vai ver esse valor aí. Mesma coisa para as prioridades aqui, os status. Então, a gente vai ter aqui essas duas colunas, porém invisíveis para a gente trabalhar depois. Então, coloquei aqui já os campos na tela. Se eu clicar no campo, eu tenho as propriedades desse campo, então ele tem um padrão de nomenclatura aqui também, que ele coloca data field, o DF e o tipo. Então, DFN é um número, DFS é uma string, e assim vai. Então, ele tem essas questões de nomenclatura, e aqui no F1, eu tenho as configurações desse campo. Então, tudo aquilo que eu coloquei no flag, ó, o tamanho do campo, é um varchar aqui, ele colocou que é uma string de 500. Ela tem a opção aqui, a propriedade de se é atualizável o campo. Então, poderia colocar que é não atualizável, por exemplo. Aqui no ID, que a gente falou que não pode atualizar ID, ó, tá como não update, mas eu posso inserir o valor. Então, quando eu crio pela primeira vez, a gente pode deixar inserir o valor ali. Então, é um ID que o usuário vai poder preencher ou a gente vai gerar ele só pelo banco? Eu posso controlar aqui. Esse ID ele vai gerar direto no banco, então vou colocar que o usuário não insere ele aqui pela tela.
Então, maravilha, assim que eu vou trabalhando campo a campo com as suas propriedades. Eu tenho aqui se o campo é uma chave, por exemplo, se ele é um atributo, é uma chave estrangeira. Eu tenho aqui a SQL column, que é o nome dessa coluna lá na view. Então, se eu clicar em cada um dos campos, ele mostra qual coluna da view é aquele campo. E com isso a gente já tem aqui o nosso cabeçalho ali pronto. Então, coloquei os campos. Agora eu vou clicar direto na tela para fazer mais algumas configurações. Por exemplo, aqui o nome da tela, vou colocar aqui em cima, ó, no text dela, que é a tela task. Isso aqui vai aparecer lá na tela também, como título da tela. E a gente também vai traduzir isso aqui. A gente pode traduzir depois. Então, coloquei o título da tela bonitinho, coloquei os campos, tá aqui. Tá lá, certo. Agora eu vou trabalhar a questão da aba. Então, cliquei aqui na aba, cliquei na setinha, editar tabs. Então, por padrão, ele trouxe essa name aqui. Eu vou alterar esse nome lógico e colocar TK Lines, que é o nome, esse aqui é um nome lógico ali para aquela aba, então caso eu precise trabalhar com ela no código, o nome dela vai ser TK Lines. Agora no label eu posso colocar o que eu quiser, que é o que o usuário vai enxergar. Então eu vou colocar só como Lines. Eu posso escolher se por padrão essa aba vem visível, se ela vem habilitado, porque eu posso as cores, eu posso trabalhar via código quando que aquela aba vai ficar disponível, não vai. Então por isso que eu tenho essas formatações aqui. Vou dar um OK. Por enquanto ele criou aqui. Agora eu vou criar a tela que vai mostrar as linhas da tarefa. E depois eu vou amarrar essa tela aqui do cabeçalho com essas linhas aí. Então eu vou dar um novo aqui no Forms, dar um Add, né? Do lado direito, Add, New Item. E agora a gente vai criar uma Table Window que vai mostrar as linhas daquela tarefa. Então o prefixo já está aqui, o TBW. Eu vou pegar a unidade lógica. Então agora não é mais, vou fechar tudo aqui. Não é mais o cabeçalho, agora é a nossa linha. Então, mesma coisa, o módulo vai ser o order também, que a gente vai criar ela, que a gente está todo dentro de um projeto que está dentro do order. Ó, TBW, nome da LU, underscore cust. Adicionei trust aqui e ela já criou aqui embaixo a telinha, vazia também. E agora a gente vai fazer as mesmas configurações. Venho no F1, unidade lógica, coloco o módulo, então está no order, coloco a view e o pacote que vai tratar as transações ali daquela unidade lógica, daquela tela. Então está aqui a view, está aqui o pacote, que é só colocar um sufixo underscore API. Pode modificar, pode adicionar, pode remover. Salvei isso aqui. Vou já editar o meu texto ali. Então, cadê o nosso text? Ele vem com o nome padrão da tela aqui em cima. Vou colocar que é o task lines aqui. Aí, maravilha. Então, já estou com o título aqui certinho da tela. E já estou com as configurações dela aqui para a parte de banco de dados. Então, já posso abrir o Dataset Toolbox. Aqui o meu já deixo fixo ele no meu Visual Studio, mas posso vir aqui em FS Development Tools Dataset Toolbox. E ele já vai atualizar conforme o que eu clicar aqui, né? Conforme a view que eu esteja. Então, já está todos os campos aqui. Eu vou colocar a chave estrangeira. Então, aqui nosso campo, né, de Task ID, para ele conseguir comunicar com o cabeçalho isso aí. Ele já pega aqui que é uma parent key, já pega tudo, mas eu vou deixar essa parent key invisível. Ela vai estar lá para comunicar com o cabeçalho, mas eu já tenho o ID da tarefa no cabeçalho, então eu não vou mostrar eles nas linhas, porém o campo tem que estar aqui. Então coloquei ali o ID da tarefa, eu vou colocar a linha, o ID da linha aqui, maravilha. Esse ID da linha, eu vou colocar que o usuário não insere ele. E também por padrão, como ele é dele, já está para não atualizar. Esse ID, a gente vai montar uma rotina no banco para estar preenchendo ele aqui.
em vez do usuário ter que colocar qual que é o número da linha, tá, pessoal? A gente vai fazer lá no banco. Então, maravilha, salvei aqui a alteração e agora eu vou puxar os outros campos. Geralmente na especificação já vem um desenho ali a ordem dos campos, mais ou menos de como a tela deve estar. Vou montando aqui por enquanto dessa forma mesmo. Tá, deixa eu ver, data de criação. Cadê a data de criação? Puxar aqui. Aí. A moeda. Expandir mais aqui. Maravilha. O custo. E se está completo. Maravilha. Então aqui tem alguns detalhes. No campo custo, por exemplo, a gente colocou lá um formato na nossa entidade, né? Aqui na nossa entidade a gente colocou que ele é um número, porém ele tem que seguir a formatação de moeda do IFS. Então, como eu fiz isso na entidade, aqui ó, o formato do campo já foi definido como IFS Currency de forma automática. Se eu não tivesse feito lá, só colocado que é um número lá no banco de dados, lá na nossa entidade, quer dizer, a gente teria que vir aqui e setar isso manualmente. Então, se é um currency, um decimal, um IFS, então se é um IFS, mas preservando precisão. Então, a gente tem toda a formatação aqui que a gente poderia fazer tanto aqui no C#, quanto já deixar pronto lá e facilitar a vida aqui. Então vai de pessoa para pessoa, de cenário para cenário, às vezes pode valer mais a pena já fazer direto lá na entidade, às vezes a gente vem modificar aqui. Então vai conforme você preferir ali. Então lembrando que se eu colocar na entidade, em todos os lugares que eu utilizar aquela view e puxar para a tela, já vai vir com a formatação. Se eu fizer direto aqui no C#, vai ser válido para a tela que eu estou montando aqui nesse momento. Se for utilizado em outro campo, ele vai vir como numérico normal. Então, coloquei aqui o nosso campo. A gente tem também o nosso checkbox, né? Que a gente montou, o nosso campo booleano. Quando eu tenho booleanos, é importante eu verificar uma propriedade aqui chamada checkbox, que nela eu tenho o valor para quando o campo está checado e para quando ele não está checado, né? Então, aqueles valores que a gente definiu lá no banco para um enumeration, que quando ele está marcado ele é igual a true e quando ele está desmarcado é igual a false, ele tem que refletir aqui. Então, caso o usuário não tenha preenchido aquele campo, ele vai mandar lá para o banco de dados que está com o valor false. Se ele clicou e preencheu o IFS aqui, a tela vai mandar lá para o banco de dados que o valor daquele campo é true. Caso isso aqui esteja sem esses valores, aí vai acontecer de você estar marcando, salvando, só que depois você atualiza a tela, poxa, não salvou, não atualizou que ele está marcado. Muitas vezes é porque não tem o valor aqui de quando ele está checado e quando ele não está checado, tá, pessoal? Então já fica a dica aí. É bem comum de acontecer isso aí, de eu precisar estar olhando ali esse checkbox para ver se realmente pegou o que eu coloquei lá no banco. Se não tiver vindo, é só digitar ali os valores. Então salvei aqui. Object ID Version, a gente vai falar mais disso quando eu estiver mexendo com rotinas, é basicamente a forma que o IFS identifica um registro. Então essas colunas a gente deixa aqui, elas já vêm por padrão e elas vêm já com a visibilidade dela falsa, então elas já são invisíveis, a gente mantém elas aqui. Então com isso aqui, pessoal, com o que a gente mexeu, a gente já tem a nossa TBW, as nossas linhas. Porém, as linhas não têm nenhum tipo de comunicação. Deixa eu apagar aqui que foi aquele loading que criou sem querer. Vou sair aqui do código. Por enquanto, essas duas telas, elas não têm nenhum tipo de ligação. São só duas telas que existem aqui. Uma é para exibir dados de linha, essa aqui é uma para exibir os cabeçalhos. Então, agora a gente vai criar o link. Eu vou pegar o nome desse objeto que renderiza as linhas, né, dessa telinha aqui. Vou vir aqui no nosso cabeçalho, clicar ali na minha aba, clicar na setinha, Edit Tabs, e aqui nessa tab que eu criei, eu tenho o campo Form.
e aqui eu coloco o nome do formulário que ele vai carregar. Então dei um OK e agora já está com o nome aqui. Então maravilha, agora eu conectei essas duas telas. Então quando eu abrir a tela Task, ele vai, dentro dessa aba Lines, mostrar essa outra tela aqui que eu criei. E maravilha, pessoal. Então com isso a gente ligou essas duas. A gente vai vir aqui no Build, rebuildar a nossa solução. Aqui eu vou dar um override, porque eu não estou com o arquivo reservado, então ele está como apenas leitura. E vou deixar ele rebuildar aqui o meu projeto. Aqui embaixo eu consigo ver o progresso também, tá, pessoal? Aqui tem uma barrinha verde aqui na parte inferior direita, que ele vai mostrando o progresso ali. Dependendo da quantidade de telas, tudo mais, pode demorar um pouquinho mais para ele fazer esse rebuild aí. Maravilha, rebuildou, deu alguns erros, eu vou tirar os warnings aqui. Ele deu um erro de DLL não encontrada do core. Eu vou rebuildar, dar um lado direito no projeto, rebuildar só o cust, que é só o que a gente mexeu. Maravilha, rebuildou com sucesso aqui. E eu vou fazer agora o processo de dicionário, que o do dicionário ele faz essa atualização de DLLs. E aí já vai resolver ali pra gente. Então, cliquei aqui em IFS Development Tools e eu tenho o gerar dicionário. Então, depois que eu rebuildei, eu gero o dicionário para ele gerar as DLLs atualizadas com essas minhas modificações aí que eu fiz nesse projeto Cust, né? Então, ele já vem selecionado aqui o projeto que eu estou mexendo, que é o Cust. Eu vou checar todos para ele gerar todas essas DLLs desse módulo atualizadas. Vou dar um OK. E aí ele tem um terminal aqui que ele roda para a gente. Então, como está aí nesse processo de gerar essas DLLs atualizadas, ele vai atualizando. Maravilha. Então, gerou o novo dicionário. A gente já tem aqui essas telas incluídas nessas DLLs da aplicação. Porém, para aparecer, a gente colocar isso aqui ainda na tela, a gente precisa passar por uma etapa também de segurança. Então, enquanto eu não faço um processo chamado de gerar um presentation, eu não consigo ver essas telas aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai também fazer esse presentation. Antes de fazer o presentation, eu tenho que colocar essas minhas telas em algum lugar, porque elas só são telas que estão dentro da aplicação, mas não são, ela não tem nenhum ponto de acesso direto até ela ali, então não tem um menuzinho que eu vou clicar, um botão que eu vou clicar e vou ir para essa tela. Então, o que eu vou fazer? Aqui em FS Development Tools, eu tenho o Edit Navigator. Ele vai abrir aqui o navegador para mim, e trazendo aqui o nosso navegador. Então, ele abriu a nossa telinha aqui para a gente editar. Vou expandir para a gente ver o navegador. Então, isso aqui é o navegador do IFS. Então, tem todas as pastas de todos os módulos aqui. A gente vai estar criando uma nova entrada aqui nesse nosso navegador. A gente vai criar uma pastinha específica ali para o treinamento e vai colocar as telas dentro aí do navegador, dentro dessa pastinha. Então, aqui no navegador, eu vou clicar no adicionar nova entrada. Ele vai puxar para mim aqui essas informações da entrada. Então, primeiro, eu tenho que colocar ela na ordem aqui, onde que eu quero essa minha pasta. Então, o IFS ele vai deixando aqui vários gaps na ordenação, que é exatamente para a gente ir encaixando esses valores entre essas numerações. Eu vou colocar lá no final essa minha entrada. Então, colocar aqui como último item, ele vai ser uma pasta. Então, aqui no tipo eu falo se vai ser uma tela, se isso aqui vai ser uma dialog, o que vai ser. Então, aqui é uma pasta e o nome da pasta, vou colocar aqui treinamento. Colocar em inglês, depois a gente traduz isso aqui, né? Então, criei a pastinha do treinamento. Dentro dessa pasta, vou dar um adicionar nova entrada de novo. E aqui eu vou fazer seguindo esse padrão, deixando alguns espaços para caso depois tenha que colocar alguma tela antes ou depois. Vou deixar um range de 100 aqui. Então, agora, eu vou adicionar aqui a entrada
do nosso formulário, da nossa tarefa aqui, a Master Detail. Então, coloquei que é um formulário. O nome que eu vou ter para esse item aqui no navegador, eu vou colocar TRN, que é do treinamento. Ó, vou colocar aqui, ó, Training Task. Aqui eu vou colocar no form name o nome do objeto que eu criei. Então, frm ctrn task underline underscore aqui cust. Maravilha. Então coloquei o nome do formulário, ele já montou o caminho aqui, a URL para acessar essa tela ali pela aplicação. Dou um OK, ele já gerou aqui para mim. Deixa eu só corrigir aqui. Maravilha. Aí, atualizou. Então, tem minhas novas entradas e aqui eu vou dar um adicionar. Eu vou colocar também no navegador só aquele grid aqui das linhas também. Então, caso eu queira ver só um geral, um overview ali de todas as tarefas que eu tenho, eu vou colocar aqui para a gente ter esse tipo de visualização também. Então, vou colocar aqui como na ordenação 200, colocar aqui é uma table window. Vou colocar aqui Training Task Lines TBW CTRN Task Lines Task Line underscore cust. Maravilha, estou com as minhas duas telas agora no navegador para a gente acessar. Então, salvo a alteração que eu fiz no navegador. Então, ele salvou lá naquele meu arquivo de navegador. Então, o arquivinho aqui, ó, fica ali na client. Ó, tá aqui. Então, ele vai salvar no meu arquivo. E agora, eu clico aqui no deploy para poder ver essa alteração de fato lá na aplicação. Então, vou fazer o deploy. Maravilha. E agora sim, a gente consegue fazer o presentation para de fato ver essas telas aqui, porque sem o presentation eu não consigo ter acesso a essa tela. O presentation ele faz a parte de segurança, vai ser melhor explicado essa questão do que é exatamente o presentation, tudo mais, aqui a gente só vai entender ele para seguir esse nosso processo aqui da criação da tela. Então a gente vai gerar ele para conseguir ter acesso ali à parte de segurança, de acessar essas telas. Então seleciono as minhas telas, que eu quero fazer o presentation, selecionei as duas. Posso tanto dar um lado direito aqui, Start Presentation Object Scan, quanto em IFS Development Tools, Start Presentation Object Scan. Qualquer um dos dois já serve. Então coloquei, ele pede de novo para mim colocar aqui o acesso. Então o link de acesso, peguei aqui o Access Point no meu IPE, no cliente que eu estou trabalhando, eu posso pegar por aqui. Aqui no Project Shortcuts eu também tenho o Application Access Point. Então, peguei aqui, vou abrir a aplicação em inglês, muito importante. O presentation, ele sempre tem que ser com o idioma do IFS em inglês. A gente não faz presentation com IFS em português, tá, pessoal? Muito importante isso aí, porque senão altera o conteúdo do arquivo presentation. Na versão 10, ele já te bloqueia se você tentar gerar um presentation com um idioma diferente de inglês. Nas versões anteriores, ele deixa você fazer, mas depois vai gerar bug. Então, é bem importante essa atenção do seu IFS estar em inglês na hora de fazer o presentation. Então, vou colocar aqui o meu acesso. Maravilha, minhas telinhas aqui. Agora a aplicação vai abrir ali. Então, só para lembrar, depois que a gente estiver executando, no momento que a gente estiver executando a nossa aplicação, né, localmente, ele já vai renderizar essa pastinha aqui no navegador. Ó, o IFS abriu aqui, por enquanto ele não existe aqui a nossa pasta, tá só o navegador padrão. E também é uma boa prática, eu geralmente faço isso, que eu abro aqui o navegador para ter certeza que meu IFS está em inglês.
antes de seguir aqui com o meu presentation. Tem algumas telas que, por padrão, ali no desenvolvimento, independente da linguagem do IFS, as páginas estão em inglês, que é mais telas focadas no desenvolvimento. Então, para garantir, eu abro o navegador, vejo se o IFS está em inglês aqui, como está tudo certinho. Agora a gente faz o nosso presentation. O presentation, ele abre para mim já com o módulo selecionado e a camada que eu estou trabalhando também selecionada. Mas pode acontecer de eu precisar ir manualmente, tudo mais, se não tiver selecionado, selecionou alguma outra coisa, basta você olhar o módulo que você está trabalhando. A gente está trabalhando no order aqui, né? No order. E também estamos trabalhando na camada custom. Então tem o order core, o order ext, a gente está aqui. Então a gente tem que fazer o presentation no módulo correto e na camada correta. Então cliquei no cust aqui, vou dar um start scan, ele vai escanear a DLL para pegar as alterações. Agora ele está aguardando transação, então depois de escanear eu tenho que vir aqui e transferir para o repositório. Fiz a transferência, maravilha. Com isso aqui a gente já fez o scan, colocou lá, a gente só tem que fazer agora um refresh ali na segurança. Então a gente vem aqui e digita cache. E ele tem aqui um refresh server cache. Só um ponto adicional antes da gente dar o refresh aqui na segurança. A gente, quando está fazendo o processo para enviar a customização, a gente também tem a parte de exportar esse arquivo de presentation. Ele gera um script NS. Eu tinha até comentado em alguns treinamentos anteriores que a gente teria esses scripts .ins que são para fazer algumas inserções, modificações. Então isso o presentation ele também é um script de banco. E sempre que eu faço uma alteração, adicionando um novo objeto, uma nova tela, faço alguma alteração em uma tela, colocando algum método de acesso ao banco, alteração de view, eu tenho que mandar esse script aqui para ele atualizar essas permissões e tudo mais. Então aqui a gente não vai fazer isso agora, mas é só para saber quando eu tenho uma customização mesmo. Terminei a tela, fiz tudo, eu tenho que exportar esse arquivo e enviar também. Então, só fiz o scan, transferi, venho aqui na parte de cache e vou fazer um refresh aqui da parte de segurança. Refresh, cliquei ali, ele fez, maravilha. Então agora eu vou fechar aqui. Fechei aquele FS, ele não está rodando no meu projeto, ó. Meu VS ele não startou, ele é só uma aplicação ali que ele abriu para fazer esse scan. Agora eu vou dar um start no projeto, agora eu estou rodando o IFS localmente, ali era o IFS que está no ambiente dev, na instância, instalado ali naquele ambiente. Maravilha, então agora ele está executando pelo meu projeto. Então vou colocar o acesso. E ele vai abrir a aplicação para mim. Aí, maravilha. E agora se eu abrir o navegador, ó, já está lá a nossa pastinha com as duas telas dentro dela. Posso expandir aqui, ó, Training Task e Training Lines. Vou colocar aqui a Task, um warningzinho, e tá aqui a nossa tela. Então já está aqui a parte do cabeçalho, a gente tem a nossa aba e aqui a gente tem a nossa outra tela. Nas informações do sistema eu tenho as informações técnicas ali daquela tela que eu estou observando. Então se eu clicar no cabeçalho, tenho lá a unidade lógica que a gente colocou, tenho a view que foi criado, o pacote, tem o nome da tela aqui. Então tá tudo aqui certinho. Para a linha, para o cabeçalho, vou fazer um teste básico aqui, vou dar um novo. Ó, ele não deixa, a gente colocou para não deixar preencher, então não está preenchendo o ID aqui na tela. A descrição é obrigatória, a prioridade é obrigatória, ele já ficou aqui. Depois a gente vai fazer ali no banco rotinas para, por exemplo, já trazer a prioridade aqui como baixa, por padrão, em vez de deixar vazio aqui. Na data de criação a gente fez lá para pegar um valor padrão, então vamos preencher aqui, ó. Tarefa de treino.
fazer um cadastro, ver se o CRUD aqui está funcionando padrão. Então vou colocar aquilo, ou o status é automático também, eu não preencho na tela. Então vou salvar. E ele está falando aqui importante, pessoal. Isso aqui foi bacana. Eu coloquei na tela aquele campo invisível que eu tenho o nosso status. E acabou que esse campo ele é obrigatório o preenchimento. Ele está como obrigatório. Olha lá. Ele está invisível, mas está aqui. E como ele estava invisível, ao tentar salvar, fala que o campo não está preenchido, mas ele não está aparecendo para o usuário. Então tem que tomar muito cuidado com isso também de colocar campos invisíveis, se esse campo estiver com flag de obrigatório, porque aí o usuário vai ficar tentando salvar, vai dar erro e ele não consegue visualizar o campo. Então já vou fazer essa manutenção aqui. Então parei de executar o projeto, vou vir nesse meu campinho aqui que eu tenho. Cadê as propriedades? Aqui é o objeto de status, o de prioridade. Eu vou puxar ele aqui de novo, acho que prioridade não está aqui. Deixa eu conectar no banco. Maravilha. Eu vou puxar esse campo DB também. Maravilha. Vou apagar, vou deixar aqui. E agora, além de colocar falso aqui na visibilidade, a gente tem aqui no F1 o required. O required é a propriedade que fala se um campo é obrigatório. Então, coloquei falso aqui. Maravilha. Então, vou colocar o queryable, uma propriedade de pesquisável. Também não vou deixar pesquisar por esse campo. Esse também não. Para ele não aparecer na pesquisa, ficar um campo realmente mais invisível ali. Então, vou dar o start de novo. E a gente já vai testar, ver ali as diferenças. Agora é onde entra aquela parte mais visual, de eu estar acertando uma margem, acertando os campos, às vezes alterando algum tipo de label. Então, entra mais o front-end aqui, a experiência do usuário, pensar em alguns pontos de como está a usabilidade. Às vezes a gente faz algo que fica muito fácil para a parte técnica, ali parece que está legal, mas quando você vai ver o processo que o usuário vai fazer, acaba não ficando tão bacana. Então é nesse momento de estar montando a tela, importante pensar também que alguém vai usar aquilo ali e como que está a usabilidade, né? Então vou manter aqui, maravilha. Deixa eu tirar esses objetos personalizados aqui. Eu fiz aquela alteração para a gente ver um campo invisível. Eu vou remover isso aqui. Maravilha. Então, assim que a tela tá, vou dar um novo agora. Preencher a descrição. Maravilha. Colocar uma prioridade. Tentar salvar. E agora ele entrou em algum errinho aqui relacionado a status. Tá bom. Então ele não pegou status, aparentemente deu alguma questão com a coluna de status aqui. Uma forma da gente estar analisando essas coisas é utilizando o debug do IFS. É algo que a gente utiliza muito no dia a dia, principalmente nesses momentos. Está dando algum erro, tem que analisar. Então a gente vai inclusive analisar esse erro agora. Por que ele está dando esse erro de status? Então, vou apertar o Alt esquerdo aqui. Então, apertei o Alt à esquerda ali do meu espaço. Tools, Debug. E ele vai abrir aqui para mim. Ó, maravilha. Abriu a telinha do debug. Aqui no debug eu tenho dois tipos de debug aqui. Ele pode estar no modo aplicação ou framework. Modo aplicação, ele vai registrar para mim só comunicações com banco de dados. Então, comunicação, aplicação, banco. E aqui no framework ele também vai apresentar tudo que eu fizer ali na tela. Cliquei num campo, ele vai falar que deu um foco naquele campo. Aqui a gente quer ver comunicação com banco de dados mesmo. Então vou deixar dessa forma e vou fazer o comportamento de novo no sistema aqui. Então tentar salvar. Ele deu erro. Agora eu vou lá no debug e está aqui, ó. Ele deu erro ao tentar executar essa rotina aqui. Aqui no PLSQL Details, eu tenho o script que foi executado e tenho aqui os parâmetros que foi tanto enviado quanto o retorno deles. Então,
no primeiro parâmetro 0, né, que seria o primeiro, ele mandou null, voltou null, aqui ele passou os parâmetros. Então, maravilha. Agora, eu vou apertar o copy aqui e vou lá no meu PLSQL, vou abrir aqui uma test window e vou colar esse código. Então, aqui é onde eu consigo simular como que está acontecendo esse comportamento. Então, aqui eu tenho os parâmetros que está sendo passado para a rotina, como eles estão sendo passados, a ordem, eu tenho as variáveis aqui, eu tenho o método. Então, para inserir, está sendo utilizado o método new desse pacote. Eu vou rodar esse script, ele deu erro aqui para mim. Eu vou dar um sim aqui para ver toda a stack de erro. Então, o que ele foi fazendo até chegar no momento que apresentou aquele erro ali. Então, deixa eu ver aqui. Ó, ele não entrou naquele evento criar. Vou colocar um breakpoint aqui para entender o que está chegando aqui nesse momento. Na rotina, nesse ponto aqui. Ó, vou fechar essa error stack. Clicar no pacote, lado direito. Package, adicionar ao debug. Ok. E agora eu vou rodar aqui a minha test window no modo debug, que é para mim conseguir passo a passo entender o que está acontecendo ali. Então cliquei, vou dar um run para ele chegar até o ponto do meu breakpoint. Maravilha, chegou aqui. Então a variável state está nula mesmo. O evento que está acontecendo não está chegando evento. Por algum motivo aqui ele não está passando evento, então não está chegando ali. Tá bom. Então, por algum motivo ele não está chegando o evento. Eu posso analisar quem está chamando aquele método, como ele está fazendo. Então, deixa eu ver de novo lá na stack de erro. Isso aqui é bem comum no nosso dia a dia, pessoal. Ter que ficar analisando os métodos, analisando isso aqui. Ó, Finite State, deixa eu ver quem que chama. Ó, na hora de inserir o registro, ele inseriu. E agora ele vai colocar, ele chama para colocar o nosso status. E ele está passando nulo aqui. Então, nesse primeiro status, deixa eu ver aqui, ele passou nulo nesse segundo parâmetro. Deixa eu colocar um breakpoint aqui de novo. Maravilha. E aqui o segundo parâmetro é esse evento. E ele está sendo passado nulo. Então, por isso que está dando erro. Então, vamos dar uma olhada na nossa máquina de status para ver se não faltou algum evento, passar alguma coisa aqui para ele estar criando ali. Abrir a máquina de status. Clicar no primeiro status aqui, propriedades. Status inicial. Ele chama o created. E vai para esse status aqui. Certo, deixa eu executar de novo. Deixa eu tirar esse evento aqui quando ele inicia. Aí, start state, sempre transicionar para criado. Vou rodar de novo essa minha entidade. Maravilha. E agora eu vou aqui no banco de dados, vou rodar o script de novo. Olha lá. E agora já não deu erro, ele pediu aqui em cima para mim commitar ou fazer um rollback. Vou fazer um rollback e vou dar um OK, fechar o meu debug, já peguei a rotina, já debuguei ela.
Agora eu vou só salvar de novo. Ó, funcionou. Agora ele já foi direto para o criado, ele já colocou o Task ID aqui, porém a data de criação não estava preenchida. Eu vim aqui, atualizei a tela, ela já apareceu aqui o valor da data de criação. Então é assim que a gente vai criando, vai analisando a tela, vai testando. É muito importante a gente fazer todas essas etapas de teste. Então eu testei aqui o inserir, agora eu vou tentar modificar uma informação. Teste 2. Aqui eu vou mudar para prioridade para alto. Ó, vou tentar digitar aqui dentro. Então eu vou fazer uma série de testes ali para mim ver se realmente não tem nada quebrado ali no que eu fiz, não faltou alguma validação no que eu estou fazendo. Ó, eu coloquei uma prioridade que não existe, não deixou fazer. Então vou mudar aqui para high. Ó, passou, deixou fazer. Maravilha, então cabeçalho aqui, ele está deixando, vou remover. Ele removeu aqui. Então vou dar um novo, colocar aqui meu teste tarefa, colocar uma prioridade, salvei, vou atualizar a tela. Ó, já trouxe a data de criação aqui. E agora eu vou dar um novo na linha e ele não deixa eu digitar a linha. A descrição eu até consigo preencher. A moeda, ela é uma referência, lembrando que o campo moeda é uma referência. Ó, ele habilitou tanto o zoom quanto a lista de valor. Eu vou na lista de valor, ele aparece aqui para mim uma lista de valores, uma love, e os valores possíveis aqui que eu posso preencher nessa moeda aqui. Vou colocar alguma coisa que não existe na lista. Vou tentar salvar, vou testar. Aqui ele vai dar o erro do ID da linha. A gente colocou que esse campo não é preenchido manual, né? A gente bloqueou a inserção ali. Então a gente vai preencher isso por rotina. E aí a gente vai conseguir testar também esses outros campos, ver se está certinho. Ó, coloquei um valor aqui, ele formatou para moeda. Então vou colocar aqui, ó, formato de moeda está com 2 casas decimais. Ele formatou, estou conseguindo marcar e desmarcar o completo. Então, criação de tela, pessoal, é isso aqui. A gente vai criar a tela, vai testar. No próximo vídeo, a gente vai seguir fazendo agora a parte de rotinas de banco para, por exemplo, colocar esse número da linha de forma automática aqui, para ele preencher, e fazer algumas validações nas informações que está aqui, fazer alguns bloqueios, dar alguns erros. Então, vejo vocês na próxima aula.